Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui sou eu mais uma vez, Jorge Pio, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides de Barçanufo, aqui em Mendes, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a obsessão. Hoje nós vamos falar como acontece o processo obsessivo. Como é que o processo obsessivo qual é a mecânica, qual é a maneira em que isso se organiza, de que forma. Então nós vamos exatamente agora, hoje, tratar desse aspecto, vamos dizer assim, quase que de uma forma técnica, não é? Mas isso explicado de maneira bastante simples, para que todos possam entender, compreender e que o estudo possa ser bem aproveitado. Como vocês sabem, nós estamos fazendo esse estudo baseado no livro da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, que é Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. Então hoje nós vamos fazer referência ao capítulo 9. Esse capítulo 9 do livro da Sueli, ela vai falar como se opera o processo obsessivo. E nós vamos então reproduzir aqui o que está nesse capítulo, né? Com alguns comentários nossos, de acordo com a possibilidade e a necessidade. Ela abre o capítulo com uma referência do livro do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ao qual eu já me referi várias vezes aqui, né? Na psicografia do Divaldo Pereira Franco, em que ele vai falar nesse livro, que é o livro Nos Bastidores da Obsessão. Há um capítulo lá que é Examinando a Obsessão. Então, baseado nesse capítulo do livro do Divaldo Franco, a Sueli escreveu esse outro capítulo, no qual nós vamos basear o nosso assunto de hoje, nossa conversa que nós vamos fazer hoje. Então, lá nesse tópico, né, vai dizer assim, aqui a gente já vai ter um spoiler do assunto que a gente vai falar, o Manuel Filomeno de Miranda vai explicar aqui nesse tópico como que o processo como se processa do ponto de vista, vamos dizer assim, da sua execução, da sua maneira de funcionar, o processo obsessivo. Então ele vai dizer assim, justapondo-se, justapor quer dizer uma coisa do lado da outra, né? Uma coisa que se encontra com a outra, justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro. Quer dizer, quanto mais o hospedeiro cede espaço, não é? Mais coercitiva se faz a presença do hóspede, no caso, o espírito que está produzindo a obsessão, que se transforma em parasita insidioso. Para aí, quer dizer, vamos repetir esse tópico, esse trecho que eu acho que é fundamental aqui, vai dar ideia de tudo que a gente vai falar. Então, justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado,
a cada sessão, a cada concessão, né, feita pelo hospedeiro, mais coercitiva, quer dizer, mais forte, se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. É como se fosse uma árvore parasita que se encosta numa árvore qualquer e começa a sugar a energia da árvore. Às vezes até a árvore vai ficando, né, mal resolvida, vai começando a fenecer, podendo até morrer. Bom, então isso aí está no livro Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Encontrando em sua vítima os condicionamentos e a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece, por exemplo, na transmissão das ondas hertzianas, né, do rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. A gente vê muito isso aqui, né? A gente às vezes tem rádios piratas. Eu me lembro que eu ia às vezes ali pela Dutra, eu queria ouvir a Rádio MEC, que eu gosto muito de ouvir música clássica, e a Rádio MEC FM transmite música clássica o tempo inteiro. E eu queria ouvir a música clássica, mas quando chegava ali na Baixada de carro, né, por exemplo, tinha uma porção de rádios evangélicas e de outras, ali naquelas comunidades que tem ali, tudo pirata, entrava na onda da Rádio MEC e eu não conseguia mais ouvir. Elas faziam uma interferência danada. A onda da Rádio MEC era uma onda fraca, né? Não tinha força para sobrepor-se a essas outras. Essas ondas invadiam a frequência da Rádio MEC. Então é exatamente isso que ela está falando aqui. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresenta, até que abafa quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. É o caso que eu acabei de explicar aqui, né? Dar o exemplo. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que é incauta, quer dizer, incauta, sem cautela, invigilante, quer dizer, sem seguir aquilo que Jesus mandou, a vigilância, que geralmente a gente fracassa muito nessa questão da vigilância, a gente se deixa vencer pelo instinto, pelos desejos, pelos plugs que estão dentro de nós somos excitados pelas coisas que estão fora, somos chamados a atenção por uma série de coisas que talvez não seja útil, mas que a gente aceita, né? Então, a mente da vítima, que vai incauta e invigilante, assimila-os, quer dizer, assimila essas ondas mentais e reflete, quer dizer, assimila e reflete isso, né? Deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Aí a pessoa tem aquela pergunta: você está pensando ou você é pensado? Porque a gente às vezes é pensado e não está percebendo que está sendo pensado. Não está pensando nada, está se deixando pensar. Muito bem. Allan Kardec explica que há também um envolvimento fluídico na obsessão. O espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito. O perispírito é um corpo energético, plástico, ele se expande e às vezes até pode chegar a grandes distâncias, né? Então, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, de perispírito a perispírito, ficando este, afinal, enlaçado
por uma como que teia, constrangido a proceder contra a sua vontade, né? Então nós vamos ver que isso está lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, no item 47. Isso, a página aqui, não temos a página, mas a edição que foi usada é a 22ª edição da Federação Espírita Brasileira. Após uma afinação da aura, quer dizer, da irradiação do perispírito de ambos, uma identificação cujas raízes se encontram em compromissos passados, né? A pessoa defraudou o outro, a pessoa teve uma relação amorosa e que rompeu e que não foi correto nesse rompimento. Enfim, criou-se uma dívida no passado, possibilitando assim a sintonização inicial, que por carência de méritos morais daquele paciente e pela sua invigilância se transforma em obsessão. Aqui já tem uma explicação interessante, porque já vai dizer que se você tem méritos morais, ou seja, às vezes você tem uma dívida passada, mas se você tem méritos morais, se você tem uma vida santa, uma vida pura, uma vida voltada para o bem, você transforma, ressignifica o seu viver, muitas dessas coisas que você tem pendências são superadas e você consegue não sofrer essa ação terrível sobre você. A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite e que, sendo repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo de pensamento de quem está sendo visado, né? Então, a pessoa tem liberdade de escolha, mas não sabe escolher. Portanto, a liberdade de escolha pode fazer refugar ou então aceitar o pensamento intruso. A pessoa pode recusar o pensamento. Se ela identifica que aquilo não é dela, ela pode recusar. Mas para isso ela precisa ter força moral, ter condições, conhecimento também. Por isso que a gente está fazendo essa série aqui, para que as pessoas tenham conhecimento e com conhecimento possam tentar, de certa forma, evitar que isso colha a sua vida. A vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva, por trazer lá nos refolhos da consciência, lá no seu fundo, a sensação de culpa, ou, conforme o caso, por se comprazer naquela relação, naquele conúbio mental que está se instalando. Às vezes é uma questão de prazer. Às vezes a pessoa quer ter um prazer e aquele prazer não é uma coisa muito santa e entra um obsessor que quer também ter aquele prazer e faz a pessoa entrar naquela situação, estimula aquilo, né? Mas a pessoa aceita, a pessoa concorda. O obsessor, portanto, atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação da sua vontade acabará por subjugar aquele que é o devedor. É uma guerra sem quartel. A obsessão é uma guerra sem quartel. Não tem hora, não tem local, que se processam de modo silencioso, se processas ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. Aí a pessoa diz, mas por que Deus permite isso? Deus não permite nada. A pessoa que vive num planeta de provas e expiações está num lugar que lhe é próprio. Portanto, é uma pessoa que tem um contencioso negativo. Portanto, nós todos estamos sujeitos a isso. Por isso, Jesus recomendou que a gente vigiasse. Se a gente não conseguisse vigiar o suficiente, que a gente orasse, né? O obsessor usará de variados estratagemas, táticas diferentes, dependendo do grau da inteligência dele. Muitos desses obsessores, a grande maioria, são seres muito inteligentes, muito capazes. Aquele que está sendo perseguido pode, aparentemente, apresentar-se indefeso. Mas, mesmo o maior dos devedores terá sempre ao seu alcance
o escudo da prece e o amparo das hostes de luz que oferecem a todos nós os recursos para a nossa defesa. Quer dizer, a gente não se defende porque a gente não está querendo. Não busca, tem que buscar a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço dos seus próprios erros, não enxergando a oportunidade sagrada da redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixa-se envolver por aquela treva, isso é uma ação da treva, né? Porque tudo que se afasta... O que é a treva? A treva é a ausência de luz. Então você acende um fósforo na treva, já clareia, já a gente consegue ver as coisas. Então uma pequena luzinha ajuda. Por isso Jesus também disse, né, nos recomendou, deixa brilhar a vossa luz. Né? Deixai brilhar a vossa luz. A luz foi feita para ficar no velador e não pode ser colocada debaixo do candeeiro, né? Tem que ficar no alto, a luz tem que ficar no alto para que todo mundo veja e para que ilumine. Então, a luz está em nós. Nós somos seres luminíferos, nós procedemos de Deus, todos somos criaturas do Senhor. E o Senhor é luz, e Ele colocou uma centelha dessa luz em todos nós. Cabe a nós fazer que essa luz brilhe mais intensamente. Através de quê? Da reforma moral, da nossa transformação, da nossa busca pelas coisas realmente iluminadas, pelas coisas do bem, e que muitas das vezes não fazemos. Ficamos reclamando, ficamos nos lastimando, ficamos achando que a gente não consegue, que a gente está sozinho, e a gente não busca o recurso, que é o recurso que está sendo oferecido para todos nós e que podemos perfeitamente nos utilizarmos. Há um livro de André Luiz chamado Libertação, no qual se conta a obsessão de uma senhora chamada Margarida, né? E que o André Luiz denominou essa obsessão sobre essa moça Margarida de cerco temporariamente organizado, e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dessa moça ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores, e entre as técnicas utilizadas por eles, exaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando até o estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, e cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, quer dizer, a distância, favorecido agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Né? Essa comunhão mental é estreita e, ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Não podemos perder de vista que isso acontece porque os seres humanos desviados dos retos caminhos preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Que Jesus nos abençoe. Esse foi o tema que nós queríamos trazer hoje. Eu vou deixar aqui um lembrete da apresentação passada, para que vocês possam acompanhar e se lembrar do que foi transmitido anteriormente, que foi a escravização do pensamento, que eu vou voltar a botar aqui para lembrar vocês.
Muita paz a todos, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e nos faça felizes.